Você vai deixando seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos falar do Flamengo. Pois é, o Flamengo esfacelado, o Flamengo que tem o Bolívar na altitude, tem o Campeonato Brasileiro também, que é importantíssimo. Hoje vai ter sorteio da Copa do Brasil às 15 horas. Depois de muita indefinição, a CBF definiu o sorteio da Copa do Brasil hoje às 15 horas. Nós vamos conhecer o adversário do Flamengo, do Corinthians também, que a gente acabou de falar, e dos clubes que se classificaram na Copa do Brasil. Mas o Flamengo vive aí um momento, digamos assim, um pouco tenso, porque foi goleado pelo Botafogo, não jogou nada, atuação vergonhosa do Flamengo nos 4-1, mesmo com o time reserva, não há justificativa, não pode tomar goleada em clássico. Agora tem o Bolívar na altitude, vai ser jogo complicado, por mais que o placar esteja confortável para o Flamengo, e alguns desfalques consideráveis, né? O Arrascaeta se tornou a maior preocupação neste exato momento, saiu no primeiro tempo do jogo contra o Botafogo, tem o Pedro de fora. Se a gente for juntar nessa lista, é claro que o Pedro hoje faz mais a diferença pro Flamengo do que ele, mas o Gabigol também está nessa lista. Enfim, o Tite vai perdendo jogadores, Cebolinha, Matias Vinha, a gente vai lembrando de outros nomes, Mauro César Pereira tá aí. A situação do Flamengo, atuação vergonhosa contra o Botafogo, e sem esses jogadores que eu citei aqui, fica ainda mais difícil para esse Flamengo do Tite, Mauro. Mas assim, tem uma vantagem boa, né? São 2 gols. Para jogar contra o Bolívar, deve contar com o De La Cruz, deve contar com o Luiz Araújo, os dois já voltaram hoje às atividades, o Arrascaeta que é uma dúvida, aliás eu acho até que não deveriam forçar para o Arrascaeta jogar, leva e tal, põe no banco de repente para jogar alguns minutos se precisar, se puder evitar, evita, né? Não faz sentido colocar de saída de repente um jogador fora das condições para jogar na altitude, de repente, sei lá, acaba até piorando as coisas. Mas a vantagem ainda é razoável. Eu acho que o Flamengo tem uma possibilidade boa de conseguir uma classificação. Ontem o Bolívar empatou sem gols com o Bulu-Bulu, né, que é um time que vai jogar a próxima Libertadores, mas jogou com 4 atletas apenas titulares, que foram também titulares no jogo da semana passada no Maracanã, da quinta que passou. Agora, acho que tem assim, o jogo de domingo foi um jogo muito ruim, o Tite foi muito mal, para mim ele foi o grande responsável, porque o primeiro tempo do Flamengo foi bom nas circunstâncias, tomou um gol com 2 minutos, perdeu a Arrascaeta com 4, já tinha vários desfalques, ficou pior ainda, mas o time conseguiu equilibrar o jogo e empatou, teve chance até de virar. O Botafogo pouco criou no primeiro tempo depois disso, mais chutes de média distância, né? E um gol anulado por impedimento numa falha clamorosa do Rossi, que foi salvo pelo impedimento, mas criou muito pouco. Aí no segundo ele recua o Léo Ortiz para a zaga, tirou o Gerson, mas isso estava previsto já, que ele não poderia ficar o jogo inteiro, mas o erro foi o recuo, né, do Léo Ortiz. E aí foi um desastre absoluto, não teve a capacidade de alterar o desenho tático do time no decorrer do segundo tempo. Para mim, a comissão técnica tem aí suas digitais cravadas nessa derrota. Mas eu acho também, ao mesmo tempo, que tem um certo exagero, assim, sabe? A gente está vivendo uma fase, como sempre foi aqui no Brasil, né? Você pega assim, o Botafogo agora virou o xodó de todos, né? Porque meteu 4-1, merecido, jogando bem, contra um Flamengo esfacelado e com várias lambanças da sua comissão técnica. Uma semana antes tomou 3 gols do Juventude. Mas estava desfalcado, o Juventude também estava desfalcado. Estava 3-0, o jogo terminou 3-2. Volta mais uma semana em casa, 3-0 para o Cruzeiro dentro do Engenhão, do Nilton Santos. Então, assim, as pessoas esquecem muito rapidamente. Foi eliminado da Copa do Brasil. E foi eliminado, eu vou chegar lá. Da Copa do Brasil, o Flamengo não foi. O Flamengo eliminou o Palmeiras e o Botafogo foi eliminado pelo Bahia. Então, assim, eu acho que as pessoas acabam se agarrando muito pelo último resultado e, na verdade, todos esses times estão sempre indo e voltando, porque é impossível você manter uma certa regularidade nessa temporada maluca, né? Tentando abraçar o mundo com as pernas, né? E amanhã vai jogar contra o Palmeiras, a gente não sabe, um dos dois vai sair. Né? O Palmeiras, que já foi eliminado da Copa do Brasil, cai também da Libertadores, ou então o Botafogo vai estar eliminado. E no brasileiro está tudo muito embolado. A grande sensação não é o Botafogo nesse momento, é o Fortaleza. 25 pontos e 27 disputados. Nesse recorte de 9 jogos aí, em que ele pontuou tanto, o Fortaleza saiu do 12º lugar, do 9º lugar para o primeiro. Estava lá atrás, foi ultrapassando todo mundo. É um retrato considerável. Sim, são 9 rodadas. Eu tenho usado os últimos 5 jogos e tal, porque eu acho também que é bom para avaliar. E da mesma maneira, né? E também aqueles que chegam numa pindaíba. Né? O Corinthians, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, eu sei, sul-americano, mas não importa, é o time, né? O Corinthians não tem o Cristiano Ronaldo para usar aqui ou ali. De 15 pontos, conseguiu 4.
O Bragantino, de 15 pontos, conseguiu 5. Eles estão numa pindaíba, realmente. E no caso do Campeonato Brasileiro, eu estou olhando lá na frente, né, a próxima rodada. Quem que tem mais dificuldade? O Botafogo ou o Flamengo no próximo final de semana? O Botafogo, o Flamengo vai enfrentar o Bragantino. Do jeito que está o Bragantino, tem chance de vencer. E o Botafogo vai enfrentar em Salvador o Bahia. Quem é que tem mais dificuldade? Para mim, o Botafogo. E a diferença do Flamengo para o líder hoje, com um jogo a menos, é de 5 pontos. Então, eu entendo. Tomar a pancada do Botafogo goleada para tirar sono do rubro-negro. Eu concordo. O time não tem arrancado suspiro. Tudo isso é verdade. Mas eu falei na semana passada. Olhando assim, o Flamengo, aos trancos e barrancos, está vivo em tudo aí. E com algumas vantagens para poder prosseguir. Então, eu acho que tem que avaliar o potencial. Tem aqueles que estão numa pindaíba mesmo há muito tempo. Mas lá na frente está todo mundo respirando. Ninguém está agradando. Não, o próprio Fortaleza, antes dessa série, tomou de 5-0 do Cuiabá. Ah, mas teve 2 expulsos. Sim, quando as expulsões aconteceram, já estava 3-0 para o Cuiabá. Ou seja, acontece. E no domingo, assim, a vitória do Botafogo foi justa. O Botafogo jogou, tirando os jogadores que estão fora da temporada já, o Júnior Santos, o Eduardo, né, que não deve jogar mais esse ano, ou se voltar, voltam no final do ano só, dependendo daí da recuperação, jogou todo mundo. O Flamengo não jogou desfalcado, inclusive abrindo mão de alguns jogadores para evitar a lesão, o caso do Luiz Araújo. Não teve o Cebolinha, que não joga mais esse ano, o Luiz Araújo foi preservado porque havia uma propensão à lesão. Então, acho que tudo está num contexto. A vitória foi justa, o Flamengo fez um papel ridículo no segundo tempo. O Tite, para mim, foi o grande responsável. As mudanças que ele fez foram desastrosas. Mas o primeiro tempo foi bom, na circunstância. Toma um gol, perde a Arrascaeta, tem vários desfalques. E conseguiu equilibrar um jogo, não correu tanto risco, fez um gol, teve chance de fazer um segundo gol. Até acho que não mereceria vencer o primeiro tempo, mas poderia ter chegado lá. O Carlinhos perdeu um gol cara a cara com o goleiro no passe do Léo Ortiz, que fez o passe para o gol do Bruno Henrique. E aí, no segundo tempo, foi um desastre, né? Então fica o recorte do desastre. Mas eu acho assim, o caso do Flamengo não é um caso desesperador. O Tite não foi eliminado de nenhuma competição ainda. Nenhuma competição. Ele ganhou o Carioca, ele está vivo nas 3. Agora, quinta-feira é um jogo-chave. Se for eliminado pelo Bolívar, aí a coisa realmente vai ficar bem complicada. Porque vai se somar isso a uma eliminação ano passado para o Olímpia, que foi muito traumática, né? Ele não estava, mas o clube é o mesmo, o elenco é o mesmo, então isso vai custar muito caro, vai pesar muito sobre seus ombros, especialmente porque vem na sequência da derrota do Botafogo. Mas ainda é um jogo fundamental na temporada. Mas se o Flamengo passa pelo Bolívar, ele ganha um fôlego e deve tentar se reorganizar. Acho que a grande questão é o Tite, que na coletiva não admite seus erros, pelo menos para ele mesmo, né? Junto com a sua comissão técnica, internamente perceber que errou. Porque domingo errou muito. O argumento para colocar o Léo Ortiz na zaga, que ele utilizou depois, ele e o seu filho na coletiva, o Matheus, que, contra o Palmeiras funcionou, é tacanho. O Palmeiras fez 49 cruzamentos na área do Flamengo. Então fazia sentido você ter um terceiro homem na linha de zagueiros para ter uma artilharia antiaérea que funcionou. Tanto que o Palmeiras cruzou, mas o Flamengo ganhou quase todas as bolas pelo alto. Perdeu uma, que foi o gol do Flaco Lopes, anulado por impedimento. Então funcionou. Ali o propósito era qual? Não sofrer gol, segurar 1-0. E teve até uma chance ou outra ali com o Pulgar e tal, que chutou para fora, uma bola dentro da área, perdeu o gol, né? Ainda conseguiu criar ali uma chancezinha ou outra. Mas no segundo tempo no Allianz Parque, o Flamengo suportou a pressão do jogo aéreo e conseguiu dar uma acalmada no jogo. Tanto que os melhores momentos do Palmeiras naquele jogo foram no primeiro tempo. Então essa mudança foi boa. Elogiamos aqui. Agora, não é porque foi bom com o Palmeiras, vai funcionar com o Botafogo. O Botafogo não estava jogando bola na área do Flamengo. O Botafogo joga o quê? Com velocidade pelos lados, o tempo todo. E ele não conseguiu corrigir. O Wesley acaba sendo criticado pela torcida, mas ele é o lateral que tem que atacar no corredor o tempo todo. O Ayrton fica um pouco mais, que tem na frente dele o Bruno Henrique. Então o Wesley tem que avançar. Não tinha cobertura. E o Davi Luiz fez um jogo horroroso, que era o zagueiro jogando pelo lado direito. Então, não é culpa do Wesley apenas, é culpa do sistema também, do técnico, evidentemente, da comissão técnica. Eu gosto de falar da comissão técnica, Pedro, porque ele sempre aparece com alguém da comissão técnica. Então, eles estão no pacote, né? César Sampaio, o Kleber Xavier, o Matheus, o Fábio Massaredian, que deveria aparecer numa coletiva dessas para falar da questão física, já que vários jogadores estão se lesionando, já que ele já apareceu em outros momentos, seria oportuna a presença dele numa dessas coletivas do Tite para falar dessa questão. Então, tem a questão das contusões, que tem que ser discutida, os erros do domingo, mas eu acho que não é terra arrasada.
A questão é saber enfrentar essa dificuldade. Como o Palmeiras, por exemplo, também veio aí com uma sequência de resultados ruins, mas venceu um clássico, 5 derrotas e 9 jogos. Em 10 agora, né? Eu digo antes do jogo, né? Ah, sim. Aí vence o São Paulo no último lance, isso já dá uma bela aliviada, né? O machucadinho já começa a sarar com uma vitória no último lance num clássico. Só para reforçar isso que a gente tem falado aqui. Nunca são apenas 3 pontos. Veja a comemoração pela vitória e veja o desgosto pela derrota. Sim, é isso. Tem um impacto. E agora tem o Botafogo. Se o Palmeiras passa pelo Botafogo, mudou completamente. Muda completamente. Ele ganhou de São Paulo, ele já se colocou numa posição em que ele pode sonhar com o título brasileiro, ele está na briga ali. Está numa distância que dá para tirar. E ele elimina o Botafogo, ele avança. Aí a Copa do Brasil fica para trás, a eliminação você já consegue digerir melhor, né? Então, a temporada tem muito disso. O importante é não encarar como terra arrasada e tentar sempre reconstruir. O Palmeiras está nesse caminho, o Flamengo tem que trilhar o mesmo caminho. E o Botafogo, que foi eliminado pelo Bahia, perdeu para o Juventude, ganhou do Flamengo, já mudou o astral. Agora, o time mais regular do momento é o Fortaleza, que caiu da Copa do Brasil. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo Vasco. E aí vem a bizarrice do calendário brasileiro, né? Quando você é eliminado de uma competição, você tem uma vantagem. Eu não vou afirmar, porque eu não poderia fazer isso, seria levião da minha parte, mas eu posso dizer que essas 8 vitórias e 9 jogos talvez não acontecessem se nas semanas, e que, por exemplo, Palmeiras e Flamengo se engalfinharam, Bahia e Botafogo ficaram se matando, e outros confrontos de Copa do Brasil aconteceram, né? Como Corinthians e Grêmio, todo mundo se matando, alguém vai ser eliminado. E são jogos pesados, né? Mata-mata é um jogo diferente do jogo de campeonato, porque é um jogo de sobrevivência. Então você tem ali uma entrega maior, a cobrança é maior, a tensão é maior. Você está com a faca no pescoço o tempo todo, pode ser eliminado, né? O Fortaleza aproveitado. O Fortaleza descansou, treinou e soube aproveitar isso. Então é muito bizarro isso. Você no Brasil é assim. Eles acumulam tantos jogos ali nesse bolo, nesse caldeirão, que a eliminação, se for bem aproveitada, ela traz benefícios. E o Fortaleza caiu na Copa do Brasil, mas aproveitou muito bem, né? Tirou um empate lá no contra o Rosário Central, pode se classificar agora jogando em casa na Sul-Americana, da qual ele é vice-campeão, e lidera o campeonato por pontos perdidos, digamos assim, né? Porque ele tem menos um jogo com relação ao Botafogo. Ele, por esforço próprio, se depender de ninguém, ele pode ser o líder. Depende só dele. É um jogo internacional também, né? Sim. É um jogo que o Inter tem jogo atrasado com o Flamengo, com o Fortaleza, com mais alguém que eu não recordo agora. Então, é uma situação... Eu acho que esse é o time que merece realmente, eu acho que elogios mais efusivos nesse momento pela regularidade. Os outros é alto e baixo, cara. O Botafogo, inclusive. Botafogo, Palmeiras, o Flamengo, o São Paulo, que deu uma reagida, alcançou o Palmeiras, você pega agora, perdeu pôs um time reserva, perdeu o jogo, teve um jogador machucado. É isso. O Fortaleza tem 10 jogos invicto, né? 10 jogos invicto. A gente está falando do Palmeiras, que conquistou a vitória contra o São Paulo no Clássico, mas o Palmeiras, de 10 jogos, acumula 5 derrotas nessa sequência de 10 partidas. E o Botafogo, até a vitória contra o Palmeiras pela Libertadores, o Botafogo tinha uma vitória em 6 jogos. Então, assim, todos os times sofrendo bastante com essa sequência insana de jogos e às vezes se dividindo em 3 competições. Mas o Flamengo perde atletas importantes visando a Libertadores, Bruno Prado. O Arrascaeta virou agora uma dor de cabeça. O Pedro, então, que deu assistência para o gol do Luiz Araújo. Fora outros nomes, como Cebolinha, Matias Vinha, enfim. O Flamengo esfacelado já visando a partida contra o Bolívar pela Libertadores, Bruno Prado. Isso é um problema que o Flamengo está sofrendo, aí são muitas lesões, o Flamengo vai ter que em algum momento escolher, porque vai ser muito difícil levar as 3 competições dessa maneira, com um elenco reduzido pelas contusões, mesmo que cheguem alguns jogadores. E para o jogo com o Bolívar, como sempre, eu acho que existe sempre muito exagero nas coisas, né? O Flamengo tem um elenco forte e o Flamengo pode jogar mais. Isso acho que ninguém discorda disso, que o Flamengo pode render mais do que está rendendo. Mas, assim, como o Mauro falou, que terra arrasada é um exagero enorme e dá a impressão de que, para uma parte da torcida e de imprensa também, parece que nunca vai ser o suficiente, mesmo que melhore um pouco, não, mas tem que ser mais ainda, mais ainda. É uma coisa meio desproporcional, assim, o elenco do Flamengo é bom, mas dá a impressão de que ele é muito melhor que todos os outros. E ele pode até ser o melhor, talvez seja. Mas não há, assim, no futebol brasileiro, por algumas questões. Por questão de mercado, por ser um mercado vendedor globalmente, e por questão do calendário também, é quase impossível que um time tenha um predomínio tão grande em relação aos outros. São exceções.
né? Aquele momento de 2019 foi exceção por vários motivos. O time se encaixou, mérito do treinador, dos jogadores, estava todo mundo bem. Ter saído da Copa do Brasil logo no início do trabalho do Jorge Jesus também ajudou a ter aquele desempenho tão bom. Então, por alguns motivos, por calendário e por um certo equilíbrio também, por uma questão de mercado, dos nossos melhores jogadores, os acima da média mesmo, não ficarem aqui, criam assim uma coisa de que o Flamengo tem que ser muito superior aos outros e não vai ser. E repito, o time pode jogar mais do que está jogando, isso é claro, mas há um exagero, parece que nunca será o suficiente. E não digo desse ano, digo assim de outros anos também. O Rogério foi campeão e caiu, o Dorival foi campeão e também caiu. Então, são coisas que acho que há um exagero muito grande. E essa questão do jogo em La Paz é um jogo perigoso, é um jogo, não é fácil jogar na altitude, mas também acho que havia uma expectativa meio maluca no jogo de ida de que o Flamengo tinha que meter 5 no Bolívar. Cara, o jogo da primeira fase, lá em La Paz, foi 2-1. Se perder de 2-1 amanhã, ele está classificado. Quinta-feira, ele está classificado. O 2-0 é uma boa vantagem. E há também uma impressão de que o Bolívar é um time que você vai ganhar de 5-6 com naturalidade, fora da altitude. Não é bem assim. Claro que o Flamengo é melhor que o Bolívar. Numa circunstância de jogo, poderia acontecer uma goleada, até como aconteceu na fase de grupos. Mas o Bolívar não, é um time que no ano passado estava no grupo do Palmeiras, se classificou e derrotou o Palmeiras em La Paz, mas também derrotou, por exemplo, o Cerro Porteño no Paraguai. Na fase de grupos, eu vou até tirar os jogos de La Paz, né, para não falar da altitude. Na fase de grupos, o Bolívar esse ano ganhou do Palestino no Chile, coisa que o Flamengo não conseguiu fazer. O Bolívar, ano passado, eliminou o vice-campeão, então vice-campeão da Libertadores, Atlético Paranaense. Então não é assim, vou chegar, eu vou escolher o placar que eu vou fazer em casa, vou ganhar de 5 para não perder lá. Não, acho que 2-0 não é uma vantagem ruim. Claro que não está definido, mas foi 2-1 o jogo em La Paz. Parece que vai jogar lá em La Paz. Parece que aqui tem que meter 5 e lá vai tomar de 5. Não, não é assim. É um jogo que acho que o Flamengo é o favorito para passar. É um time melhor e tem uma vantagem que é boa, né? Ficou aquela expectativa, tem que ser 4, 5, 6. Não é assim. Não é simples assim você meter 4, 5 em qualquer time que seja. Assim, um time que está no oitavas de final de Libertadores. Não é uma coisa tão óbvia e clara que você vai meter uma goleada. Vai deixando o seu like, hein? Vai deixando o seu like. Flamengo é o assunto por aqui. Vanderlei Nogueira. Flamengo que vem de uma goleada no clássico contra o Botafogo, 4-1, e ficou barato pelo que foi o jogo. Teve gol anulado do Botafogo, teve pênalti desperdiçado, as chances que o Botafogo acabou produzindo. Flamengo que está esfacelado também com esses desfalques que já citamos aqui. É trabalho para o técnico Tite, hein? É dor de cabeça para o Tite, Vanderlei. Mas deve passar, né? Deve passar em La Paz, não é fácil. A vantagem é sensível, é importante, 2-0. A gente sabe que lá a coisa é complicada. A bola surpreende, mas tem potencial para passar. Passando, esses últimos dias serão, digamos, algumas páginas serão viradas, sem dúvida. Agora, não pode deixar de passar, porque essa pancada contra um grande rival, né, vizinho, isso sempre turbina mais a decepção, né? É o caso do clássico recente, Palmeiras e São Paulo, vizinhos de muro, quando um ganha, foi um escândalo. Você viu que teve até aquela observação, acho que foi do Rato, dizendo que a vizinhança já não será mais a mesma. É um condomínio, né, que eles moram ali. A vizinhança. Da Marquês de São Vicente. Aquele vizinho que passeava com o cachorrinho e tal. Oi, tudo bem? Bom dia, dormiu bem? Já não será mais a mesma coisa, né? Isso foi dito após a derrota, quer dizer, não é um jogo comum quando você perde para um grande rival. No caso do Flamengo, tomou uma pancada do Botafogo, que está numa posição importante no campeonato. E é claro, precisa apagar isso com vitórias. Então, se passar, deve passar, dá uma ajeitada. Ele não está tão distante da briga lá do Campeonato Brasileiro. Então, deve passar. Até que, já que você citou, né, esse jogo, esse clássico aqui de São Paulo, e até comparando com o clássico do Rio, é isso, né? A gente está voltando para a Rádio Jovem Pan em todas as plataformas, mas assim, o São Paulo entrou reserva para enfrentar o Palmeiras fora de casa, mas jogou o clássico, né? Clássico é clássico, e estava segurando o empate até os 57 do segundo tempo, quando levou o gol do Flaco Lopes. Agora, o Flamengo, acho que a gente esperava algo parecido, né, Mauro? Evidente que o Botafogo vem numa sequência muito boa,
vem performando, né, usando aqui o Titês, mais do que o próprio São Paulo, se a gente for pegar a comparação aqui desses dois jogos, mas ainda assim a gente esperava uma atitude de clássico desse Flamengo, por mais que o time estivesse ali modificado, com algumas mudanças, a gente esperava um Flamengo mais aceso, né, nesse jogo contra o Botafogo. Mauro. Pois é, mas eu acho, repito, que o primeiro tempo do Flamengo foi um bom primeiro tempo nas circunstâncias, né? Repito, toma um gol com 2 minutos, perde o seu principal jogador com 4 minutos lesionado, e o time conseguiu controlar, conseguiu empatar, não correu tantos riscos. Aí vem o segundo tempo, coisa que eu falo, o Tite cometeu um grave erro. Ele recua o Léo Ortiz para a zaga, desvazia o meio campo, chama o Botafogo, né? Ironicamente toma o segundo gol, que a bola bate nos 3 zagueiros antes de sobrar para o Igor Jesus chutar para o fundo do gol. Mas o primeiro tempo foi bom. Acho que foi bom. O time acho que teve um comportamento bem aceitável numa situação totalmente adversa, com vários desfalques, né? Várias figuras importantes fora de combate, os jogadores sendo preservados por conta do desgaste acumulado. E tem um detalhe também do Flamengo que as pessoas estão ignorando. O Flamengo foi o time que perdeu 5 titulares durante a Copa América. Isso, obviamente, sobrecarregou outros jogadores que ficaram jogando. O Pedro, que está machucado, o Gerson, que está sendo tratado com certo cuidado justamente para evitar lesão. Esses caras jogaram todos os jogos. Por quê? Porque não tinha o Varela, não tinha o Vinha, não tinha o Pulgar, não tinha o Arrascaeta, não tinha o De La Cruz. 5 titulares. Nenhum time ficou sem 5 titulares. Isso foi na Copa América. E é acumulativo. Então tem esse outro aspecto também que não pode ser ignorado na minha visão. Acho que as críticas à atuação do segundo tempo são todas pertinentes, especialmente as críticas à comissão técnica, encabeçada pelo Tite. Mas não acho que é um certo exagero, assim, sabe? Na análise mais global, né, da temporada e tudo, acho que não tem um certo exagero, uma visão um pouco catastrófica antes do tempo. Se quinta-feira for eliminada, aí sim, é outra história. A gente vai vir aqui na sexta-feira aqui e vai falar sobre a eliminação e tudo. Por quê? Porque se acontecer a eliminação, aí vem outra questão. Ela, em parte, vai ser em função da campanha ridícula na fase de grupos, que fez o Flamengo se classificar em segundo, né? E, consequentemente, ter que decidir fora de casa. Tivesse feito uma boa campanha, ia decidir em casa. Aí você poderia até ter perdido o jogo lá em La Paz e jogaria a volta em casa. Era só o Flamengo ficar à frente do Bolívar. O sorteio apontando os dois, o Flamengo jogaria a segunda em casa. Mas não, vai ter que decidir fora, né? E isso não é o ideal, ainda mais contra um time que atua a 3.640 metros, que é o caso do Bolívar. Então aí entra outra questão, que aí merece todas as críticas, a comissão técnica, os jogadores, todos eles, pela campanha ridícula que fizeram na fase de grupos, quando fizeram 3 jogos fora de casa e fizeram 1 ponto, com 2 derrotas e 1 empate.